Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Boa noite para você que está me escutando. Eu sou o pastor André Luiz, da comunidade cristã Adorar. E hoje eu vim revelar um pouco da verdadeira e do verdadeiro sentido da Páscoa, tá bom? Porque, infelizmente, os homens têm deturpado a comemoração da Páscoa. A comemoração da Páscoa é do povo judeu, a qual foi liberto no tempo do Egito. E para comemorar, naquele tempo, eles se alimentavam do cordeiro, tá bom? Não era o peixe, era o cordeiro, tá certo? E hoje eu quero desmistificar essa parte, a qual alguns líderes, principalmente, infelizmente, a Igreja Católica, vem ensinando. Infelizmente, para você que é católico, ou você vai crer naquele que viu a palavra, naquele a qual Cristo enviou, tá bom? A qual Cristo foi enviado por ele, ou você crê em Deus, a qual revelou o seu evangelho através de Jesus Cristo, ou você crê na Igreja Católica. Não tem como, infelizmente, você crer nos dois. Ou você vai crer em Deus, ou você vai crer naquele que tem ordenado a sua vida, lhe protegido, lhe abençoado, transformado, cuidando dos seus filhos, abençoado a sua vida. Ou você vai crer em Deus, ou você vai crer na Igreja Católica, nos padres e no Papa. Não tem como você crer nos dois, não tem como você crer na Bíblia e crer na Igreja Católica. Até porque dificilmente a Igreja Católica usa a Bíblia de maneira completa, mas sempre de versículos isolados. Mas hoje eu quero falar da Páscoa, tá bom? Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, quer dizer, eles não mudam mais, e tem homens que são assim, eu nasci, vou morrer assim, meu pai era assim. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Olha aí, quem é que proíbe o casamento de seus líderes? E ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Aqui Paulo está se referindo a qualquer alimento, seja a carne vermelha, a carne de porco ou de peixe, mas que esses alimentos foram todos por Deus. Todos eles foram abençoados, todos eles foram purificados por Deus. Então não há alimento que você seja proibido de comer. Ah não, mas a quaresma para mim é algo para sacrificar. Olha, Deus não recebe sacrifício de tolo. Sabe aquele pessoal que sobe escadaria, aquele pessoal que anda não sei quantos quilômetros? Deus não recebe aquilo. Deus ele requer uma transformação do íntimo, do coração, da pessoa, tá bom? Então não tem como você praticar algo que a Bíblia descreve como sendo errado, lá em 1 Timóteo, se você quiser ler, tá bom? Você que é católico, você que é espírita, né? Você que segue essa linha da quaresma, 1 Timóteo 4:3. Deus ele diz que essas pessoas são hipócritas e mentirosas, as pessoas que fazem isso. Ah, pastor, o senhor está chamando a gente? Não, eu estou falando que a Bíblia está dizendo isso, e eu confio, tá bom? Porque o que a Bíblia diz, pode ter certeza, é o que é. E lá no livro de Êxodo, para você que é católico, ou você crê na palavra, ou você continua sendo. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, eu tenho certeza que você nunca leu isso. São os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento que o Senhor decreta é esse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Olha aí. Nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nada de anjo, nem embaixo da terra, nem de demônio, né? Nem das águas, olha aí, nem debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás. Ele está dizendo que você não pode se reverenciar. Aquele pessoal que se ajoelha diante de imagem, tá certo? Não te curvarás a elas, nem servirás elas, nem prestarás culto. Olha aqui o que está dizendo. Quando a gente faz uma homenagem a uma imagem, seja um santo, pessoal, quem foi o verdadeiro santo? Foi Jesus Cristo. Nós temos mulheres santas como Maria, nós temos Paulo, que foi um homem santo, todos eles foram santos, mas seguiram a Jesus Cristo. E nenhum deles pediu para ser santificado, nenhum deles pediu para ser homenageado, até porque todos eles colocam a honra e a glória para Jesus Cristo e para Deus. Então são os dois únicos que nós podemos reverenciar e adorar. Amém? E ele continua:
Não te curvarás nem prestará culto, porque eu sou um Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração. Ele está dizendo que aquele que faz isso provavelmente vai sofrer consequências até a terceira geração. Daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele está falando aqui de guardar os mandamentos, de cumprir. Então, infelizmente, esse recado que eu tenho para você hoje, católico, que está cumprindo a quaresma. Eu fui 22 anos da minha vida católico, tá bom? E assim, quando Deus abriu os meus olhos, porque é uma coisa que você reluta muito, porque é a sua mãe, é o seu pai, é o seu avô, é aquela coisa que eu já tenho de proporção. Então nós enfrentamos muito, nós lutamos muito contra os crentes, contra os protestantes, contra os evangélicos, porque nós não queremos mudar. Na realidade é essa, nós já estamos acomodados a poder tomar a nossa cervejinha, tomar a nossa cachaça, né? Poder ir para a missa no domingo e ter uma consciência tranquila ao terminar, como se você tivesse cumprido a sua obrigação. Na realidade, você não cumpriu nada. A palavra do Senhor diz que o céu ele é tomado por esforço, e quem é mais esforçado são aqueles que seguem a vontade do Senhor. Você tem a possibilidade de servir a Cristo. Independente do que vão pensar na sua família, do que vão falar de você, sirva a Ele. Pare imediatamente de adorar imagens. Não tem imagens na sua casa. Se você souber o tão horrível e monstruoso é ter uma imagem dentro de casa, você não faria isso. Segundo a nossa religião cristã possui isso. Moisés lutou durante muito tempo para tirar as imagens do meio do povo dele, tá bom? Muito tempo. Os cristãos ao longo do tempo vêm lutando contra a idolatria, contra a prostituição, contra muitas coisas que têm vindo dos nossos antepassados. Então o que eu posso te dizer é isso: não acredite no homem, acredite na palavra. Você pode relutar e dizer, a palavra foi escrita por homens. Mas a Bíblia ficou no espaço-tempo de mais de 1.400 anos somente com a Igreja Católica. Eu acredito que como ela foi escrita por homens e eles fazem o que é o contrário que está escrito aqui, eles poderiam ter retirado o que tem aqui dentro para poder se agradar dela por completo. Mas há um versículo que diz, ai daquele, amaldiçoado aquele que acrescentar ou retirar, tá bom? Por isso que eles não retiraram nada daqui, para que não fossem amaldiçoados, porque eles sabem que verdadeiramente Cristo existe, que verdadeiramente aquilo que Deus falou e aquilo que a palavra diz vai acontecer. Então, meu irmão e minha irmã católica, espírita, procure a Cristo. Infelizmente, vocês não se aproximaram de Deus ainda, mas eu creio que isso vai acontecer. Pastor, mas eu já vi curas. Existe a cura, porque a cura é um ato de fé, misericórdia do Senhor, tá bom? Não se deve a santo nenhum, nem promessa sua, mas pela misericórdia e pela sua fé. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer a luz do rosto dele sobre a tua vida e ele te dê a paz. Fica na paz, que o Senhor abençoe. Amém?